Vamos mergulhar numa abordagem totalmente nova para a memória artificial, uma que permite que uma inteligência artificial não só guarde dados, mas que de fato lembre, esqueça e acredite, até sonhe. E tudo começa com essa frase. Essa ideia é a chave que separa um simples arquivo de computador de uma mente que pensa. É exatamente esse o princípio por trás de todo o projeto EvaMind. Pensa assim, um disco rígido, bom, ele só armazena, a informação fica lá, parada, estática. Já um cérebro, ele lembra, ele esquece, ele faz conexões, ele é dinâmico. A EvaMind foi desenhada para funcionar como o cérebro, não como o disco rígido. Ok, então o nosso roteiro para entender essa mente artificial vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que ela é mais do que um HD. Depois, como ela de fato captura um pensamento. Aí vamos explorar sua mente em 3 partes. Como ela acha o que importa, o poder que ela tem de esquecer e, por fim, como essa IA sonha. O ponto de partida é um problema clássico. Se uma IA simplesmente guardasse tudo, sem critério nenhum, o que é importante acabaria perdido no meio de um mar de informações inúteis. É o risco de ter informação demais e sabedoria de menos. Então, como é que uma conversa se transforma em memória? Bom, não é um simples copia e cola. A informação é, antes de tudo, compreendida. E aí ela é posicionada dentro de um gigantesco mapa de ideias, o que a gente chama de espaço semântico. Nesse mapa, conceitos parecidos ficam próximos uns dos outros. Na prática, o processo tem 2 etapas. Primeiro, a linguagem, o texto, vira uma coordenada matemática, um vetor gigante de mais de 1.500 dimensões. E logo depois, esse vetor é comprimido de forma super inteligente para economizar espaço, mas, e aqui está o pulo do gato, sem perder o significado essencial. E o resultado dessa compressão é simplesmente impressionante. Ela consegue manter 97% da precisão do significado original usando só 4% do espaço. É o máximo de eficiência, com uma perda de contexto quase nula. Certo. Agora que a gente sabe como a memória é criada, a pergunta é para onde ela vai? E a resposta é que ela não vai para um lugar só. Ela é armazenada em 3 camadas diferentes que trabalham juntas, quase como se fossem partes de um cérebro. E aqui a gente vê essa arquitetura. Cada memória existe ao mesmo tempo de 3 formas. Uma, como um evento, o que aconteceu e quando. Outra, como um nó numa rede de ideias conectadas. E a terceira, como um conceito abstrato que pode ser buscado pelo significado. Essa abordagem tripla é o que permite a IA entender não só o que aconteceu, mas como aquilo se conecta com todo o resto. Porque, no fim das contas, ter uma memória fantástica não é só sobre guardar muita coisa. É sobre conseguir puxar a informação certa no momento certo. Para fazer isso, a Eva usa um sistema bem sofisticado de busca. Ele não acha só memórias que são parecidas com o que foi perguntado. Ele vai além. Ele tenta descobrir o que é mais útil naquele contexto específico. E como ele faz isso? Basicamente, colocando 3 fatores na balança. Primeiro, o quão parecida a memória é. Segundo, o quão recente ela é. E terceiro, quantas vezes aquela memória já foi útil no passado. A combinação desses 3 fatores define o que é mais relevante. Agora a gente entra numa das partes mais curiosas e talvez mais geniais desse sistema, o fato de que o esquecimento foi programado na arquitetura de propósito. Normalmente, quando um computador esquece alguma coisa, a gente pensa que é um erro, um defeito que precisa ser consertado, certo? Mas no caso da EvaMind, o esquecimento não é um bug. Pelo contrário, é uma ferramenta de manutenção. É o que mantém o sistema focado, ágil e garante que só as informações que realmente importam fiquem sempre à mão. As memórias vão perdendo força com o tempo, a não ser que sejam usadas. E de tempos em tempos, grupos inteiros de informações que se tornaram irrelevantes são simplesmente podados. É um processo muito parecido com o que o nosso próprio cérebro faz para limpar conexões que não usa mais. E agora vamos para os mecanismos mais avançados, que é onde a Eva para de apenas lembrar de fatos e começa a, de fato, entender significados mais profundos. Assim como o nosso cérebro organiza as coisas durante o sono REM, a Eva tem um processo noturno. Durante esse período, ela revisa as experiências mais importantes do dia e as transforma em conhecimento consolidado, mais profundo. Esse processo acontece em 3 fases. Primeiro, a IA identifica quais foram as memórias mais quentes do dia. Depois, agrupa essas memórias por temas em comum. E, por fim, ela cria um novo conceito,
mais abstrato, que representa a essência de cada um desses grupos. É como tirar a lição do dia. E talvez o componente mais incrível seja este, um mecanismo que consegue encontrar o elefante na sala. Quer dizer, aqueles assuntos super importantes que estão ali, nas entrelinhas, nas conexões, mas que ninguém nunca mencionou com todas as letras. Ao analisar o mapa das memórias, o motor consegue identificar um tema que, mesmo sem ser falado, conecta vários outros. Por exemplo, ele pode perceber que conversas sobre estresse no trabalho e sobre solidão estão indiretamente ligadas a um tema central, como família, que nunca foi dito em voz alta. E tudo isso nos leva ao ponto central de toda essa arquitetura. O objetivo final não é ter uma IA que se lembra de cada palavra que foi dita, é ter uma IA que entende o que realmente importa. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se o objetivo é criar uma inteligência artificial que aprende o que importa, a questão mais profunda, e talvez o próximo grande desafio é: quem ensina a ela o que realmente importa?